Salve, salve, rapaziada. Sou eu, Leandro Pinheiro, novamente na área. Eu tô gravando esse vídeo pela quarta vez, mas agora vai dar certo. Agora vai dar certo. Seguinte, pessoal, eu vou trazer para vocês aqui informações sobre a placa-mãe que eu comprei, a Macnish MR9A, tá? Que eu comprei aqui pro meu lab. Então vamos aqui ao desktop. Espero que você fique no vídeo até o final, tá? Que é importante as informações que eu vou trazer aqui. Então, pessoal, aqui no desktop, tá? Do AliExpress, com a loja oficial da Macnish, onde eu comprei essa placa-mãe, tá? Um pouco mais caro do que isso, paguei R$474, se eu não me engano, fui taxado em 172. Deveria ter sido taxado em mais de R$280, se fosse seguir a regra, né? Da taxação de 60%, fora o ICMS aqui do estado de São Paulo. Então, apesar de ter sido taxado, foi taxado menos do que deveria ter sido, tá? Eu fiz 24 compras nos últimos 24 meses no AliExpress, só fui taxado em 3, tá? Então, 21 das minhas compras passaram normal. Eu acredito que seja um ratio, né? De taxado e não taxado bacana. Preferia não ter sido taxado, mas já que foi taxado, tranquilo. Aqui temos a placa-mãe, tá? Ela é o modelo MR9A. Essa placa-mãe, pessoal, ela tem um chipset B85, que é um chipset para desktop. Ele não é um chipset de servidor, ele não é X99, o chipset, e ele tem um negócio que ele é PCI Express 2.0 apenas, tá? O que significa, pessoal? Significa que se eu colocar uma placa que seja PCI Express 3.0 ou 4.0, ela vai funcionar 2.0. Se eu colocar uma placa que seja PCI Express 1.0, vai funcionar 1.0. Então sempre vai funcionar dependendo do componente que tiver a menor revisão do PCI Express. Essa placa-mãe, pessoal, ela tem aqui o socket 2011V3. Esse socket aqui, pessoal, ele é para Xeon E5 26XX, né? Versão 3 e versão 4. Ah, Leandro, eu posso botar então um AMD Ryzen? Não, pessoal, isso aqui é para Intel. Ah, eu posso botar então um Celeron? Não, pessoal, é para Xeon E5 26XX. A exceção aqui são uns Core i7 da linha X99 que você pode colocar aqui, tá? Ah, eu posso colocar o i9 da linha X99? Não. Na placa-mãe, no anúncio, diz que suporta só o i7 da linha X99. E o que mais que a gente vai ter aqui nessa placa-mãe, pessoal, de interessante? Nós vamos ter aqui, ó, 4X DDR4. Esse cara aqui é Quad Channel. O que significa esse Quad Channel, pessoal? Que cada memória dessa daqui, cada pente de memória desse, está conectado com uma controladora de memória aqui na CPU. Então, a gente pode colocar até 4 memórias DDR4, SCC ou não SCC. O que significa isso, pessoal? Serve memória de servidor e também funciona a memória de desktop. Até 128 GB, ou seja, 4 vezes de 32 GB aqui para ter 128 GB de memória. A pente a mais que a gente vai colocando, a gente vai adicionando um canal. Então, um pente é um canal, dois pentes, 2 canais, 3 canais e 4 canais. Leandro, funciona ter número ímpar? Funciona. Eu estou usando um único pente nesse slot aqui, ó, tá? E o que acontece? Quando eu coloquei, durante a montagem, na live de montagem, que você pode ver os links de compra e os links da live aqui no primeiro comentário fixado, quando eu coloquei o slot, a memória aqui nesse slot, eu não dava nem boot. Aí o que eu fiz, pessoal? Eu desmontei o cooler, tirei a CPU, limpei os contatos da CPU, que os pinos ficam na placa-mãe, não ficam na CPU, né? Coloquei de novo, montei de novo o CPU cooler, continuou sem funcionar, aí eu dei uma pequena mexida na torre do CPU cooler, claro, tudo isso com a máquina desligada, né, pessoal? Aí liguei de novo e aí passou a funcionar normal, tá? Então era algum mau contato da CPU com algum pino aqui do socket da placa-mãe referente ao controlador de memória que está cuidando desse slot de memória RAM aqui. Depois que eu fiz isso, evidentemente eu troquei o pente de memória para todos os slots de novo, para ver se todos estavam funcionando bem, tá? Aí, pessoal, o que a gente vai ter a mais aqui de interessante, tá? A gente vai ter aqui um slot NVMe, que ele é o PCI Express X4. Temos aqui um slot M2 SATA. Nós temos aqui, pessoal, 2 portas SATA, né? 2.0 e temos aqui 4 portas SATA 3.0. Lembrando que se você usar esse M2 aqui, SATA, ele desabilita, né? Ele compartilha uma das portas SATA aqui verdinhas, tá?
Então, ou você tem 4 portas SATA da verdinha, ou tem um M2 SATA e 3 portas SATA da verdinha aqui. Então, vamos ter aqui o buzzer da placa-mãe, que é o speaker, né? O PCI speaker da placa-mãe. Aí, pessoal, nós vamos ter aqui, ó, 4 slots PCI Express, um X4, um X16, mais um X16 e um X1. Esses caras aqui todos estão funcionando com o PCI Express 2.0. Esse cara aqui do NVMe, eu tenho minhas dúvidas, tá? Eu suspeito que ele está ligado diretamente aqui no socket da CPU. Se for isso mesmo, ele deve funcionar 3.0, mas eu não tenho como testar, porque eu não tenho um NVMe rápido o suficiente para colocar aqui. Eu comprei um Optane, que deve estar chegando semana que vem, só que ele é lento, tá? Então não vai dar para confirmar isso daí. Eu vou ter que esperar comprar aí um NVMe que suporte mais do que 3 GB de performance para ver se ele vai dar 3 GB aqui ou 2 GB. Se ele der 3 GB é PCI Express 3.0, se ele der 2 GB é PCI Express 2.0. Então, isso aqui eu ainda tenho que confirmar qual é a dele, tá? Outra coisa, pessoal, nós temos aqui, ó, um CPU fan, nós temos mais um fan aqui, mais um conector de fan aqui, e temos mais um conector de fan que não está aparecendo na foto, escondido bem aqui. Já já você vai saber para que serve esse carinha aqui, tá? Aí, pessoal, nós temos um conector frontal de USB 3, mais um conector frontal de USB 2.0, fora a porta PS2 de mouse e teclado aqui, que é legal para quem vai usar KVM. Temos mais 2 portas USB 3.0 e temos aqui, pessoal, mais 6 portas USB 2.0, uma porta Gigabit, que ela é Realtek 8111, e temos aqui um áudio que é Azalia. Aí temos os conectores de força de 8 pinos para CPU e temos o conector aqui de 24 pinos para a placa-mãe e para os PCI Express. Se você não tiver uma fonte com 8 pinos, você pode colocar um 4 pinos aqui. A depender da CPU que você vai utilizar, ela vai ter alimentação suficiente. No meu caso aqui, pessoal, o que eu fiz, né? Eu estou usando um Xeon E5 26, né, 50L V3. Esse cara aqui, ele é de 65 watts. O Xeon mais forte que você vai ter é o E5 2699 V4, que ele, se eu não me engano, é 175 watts. E esse cara aqui é o mais potente que você pode ter. Vai funcionar essa placa? Tal, funcione. Vai funcionar com todo o desempenho que ele deveria ter? Não sei. Já que o nosso VRM tem um dissipador aqui de metal, mas ele é passivo, tá? Pelo que eu vi até agora não esquenta muito, tá? Mas eu medi com a mão, porque eu não tenho como medir. Mas a placa-mãe, pessoal, funciona legal e ela tem algumas coisas interessantes, tá? O que ela tem de interessante aqui? Ela tem um conector aqui, ó, que é um conector COM, que é um conector serial. E ela tem um outro conector aqui, que é um conector que não vai fazer muita diferença, que é um conector LPT, que é paralelo para a impressora, né? Esse conector paralelo não tem muito uso. Mas esse conector serial aqui, pessoal, ele é bem interessante. Você pode colocar um rabicho DB9 aqui na placa-mãe com o espelho traseiro. E aqui na BIOS, você tem duas coisas muito interessantes. Primeiro que a placa-mãe, ela dá boot sem placa de vídeo. Como vocês podem ver aqui, não tem vídeo on-board, tá? Na placa-mãe. E aí, se você quiser ligar um monitor, você tem que colocar uma placa de vídeo qualquer para dar vídeo aqui. Mas se você for usar esse cara como um servidor, como um NAS, como um servidor de lab, você pode não ter uma placa de vídeo aqui. E isso é legal por duas coisas. Primeiro, você vai economizar energia elétrica, que você vai ter uma placa de vídeo aqui que você não vai usar para nada, basicamente, e ela vai ficar consumindo energia elétrica enquanto a máquina estiver ligada. E você, pessoal, também consegue liberar esses dois slots 16x aqui para colocar um adaptador de 4 NVMe em cada um. Ou você pode colocar um adaptador para porta SATA, você pode escolher aí, né? E aqui no 4X, pessoal, você pode colocar uma interface de rede 10 GB para aumentar, já que você só tem gigabit aqui, ou então você pode colocar uma dual 2.5 se a tua rede suportar 2.5 GB e aumentar o throughput aqui do servidor para a rede, tá? E deixar de 1 GB apenas para gerência, por exemplo, e deixar o tráfego de dados pela placa adicional. Essa placa aqui, ela tem umas coisas estranhas, né? Que o boot menu dela é a porta F7, a porta já a tecla F7. Então, para você ver lá as opções de boot e tal, aperta o F7. Não tem site, não tem manual, não tem BIOS nova para baixar, então isso é uma coisa ruim dessa placa, mas para o que ela foi comprada, que é para um lab, esse lance aqui dela poder dar boot sem placa de vídeo e redirecionar a saída do vídeo, né? Pelo menos a parte texto,
para serial, para a gente poder operar o computador sem placa de vídeo, é muito bacana. Aí, pessoal, essa placa, ela é a MR9A, mas tem um modelo que eu descobri ontem que existe, que é a MR9A Pro, que é a mesma placa, só que com algumas modificações, tá? Primeiro, a placa Pro aqui, ela vai ter um fan aqui no dissipador, e esse fan ele vai ser ligado naquele conectorzinho que tá aqui, tá? E aqui embaixo, pessoal, eles adicionaram um LCD de 8 segmentos, de 2 dígitos, que vai dar ali o código do post, né? Se der algum erro e a placa-mãe não der post, não der boot, ela vai te indicar aqui alguns códigos para você fazer o troubleshoot. Entretanto, como a placa não tem manual, você vai ter que confiar nos códigos de post que vão estar pela internet aí para tentar descobrir o que é. E uma coisa bacana que tem, né? Duas coisas bacanas, que aqui tem um botão de power e tem um botão físico de reset, para você der power e reset em bancada, né? Direto aqui na placa-mãe, sem ter que estar fechando o curto aqui nos pinos do painel frontal. Fora isso, pessoal, a outra diferença que tem, eles colocaram um outro conectorzinho M2 aqui, ó, que é um A mais E Key, que ele é um PCI Express X1 e ele é para Wi-Fi. Então você consegue colocar essa plaquinha de Wi-Fi aqui, ligar os cabinhos para o espelho traseiro com as antenas e ainda colocar o PCI Express aqui em cima, porque esse conector ele tem um perfil mais baixo e ele fica por baixo do conector M2, tá? Essas são as diferenças, tá? Do modelo MR9A para o MR9 Pro. Deve ser a mesma BIOS, deve ser tudo igual. A diferença é que eles soldaram alguns componentes extras aqui. Se você não liga para o barulho do fan, você pode comprar Pro, porque pelo que eu vi, pessoal, é o mesmo preço, basicamente, da MR9A para a MR9 Pro. Então, se eu soubesse, eu teria comprado provavelmente a Pro para ter os botões aqui, principalmente, que é um negócio interessante, e ter a opção de utilizar uma placa de rede, né, extra aqui no slot 1x do Wi-Fi, com um adaptador, e liberar aqui os meus slots PCI Express para outros tipos de expansão. Aí, pessoal, outra coisa interessante, né? Como eu falei para vocês, ó, eu comprei aqui um rabicho desses, tá? Que ele tem um conector para a placa-mãe e tem um espelho traseiro com DB9 macho para colocar na traseira. Na verdade, eu não comprei aqui no AliExpress porque eu procurei aqui no Mercado Livre e encontrei alguns aqui baratos, né? Tem que olhar, pessoal, o frete, se compensa, tá? Eu comprei um desse de 17, que estava aqui em São Paulo, paguei mais 9 de frete, paguei R$26. Saiu mais barato do que comprar lá no AliExpress. Eu comprei na quarta e recebi na quinta da semana passada. Eu estou usando um conversor USB serial desse da Contact, que ele tem um chipset original. Esses azulzinhos aqui geralmente são uma porcaria, que eles têm um chipset falsificado. E aí quando você instala o driver no Windows 10 e no Windows 11, ele fica com uma exclamação amarela lá no gerenciador de dispositivos e não funciona. E quando você tenta usar um driver mais antigo que não bloqueia, ele fica dando tela azul ou travando. E aí, por que eu estou mostrando ele? Mas para mostrar esse conector aqui, pessoal, por quê? Porque o conector dos adaptadores e o conector do rabicho, eles são macho. E aí você não consegue ligar um diretamente no outro. Então, ou você vai usar um cabo serial fêmea-fêmea, ou vai usar um adaptadorzinho desse aqui, fêmea-fêmea, para poder colocar um ligado no outro e poder fazer isso aqui que eu estou te mostrando, né? Que eu ativei já aquela função da gente poder utilizar aqui o put, né? Tô com o put já ligado aqui e funcionando. Eu vou ligar aqui a placa-mãe e a gente vai ver que assim que ela der o bip, né? Eu vou poder dar ESC aqui no meu teclado e entrar na BIOS e gerenciar ela sem placa de vídeo. Ela, por enquanto, ainda tá com placa de vídeo, mas no próximo vídeo eu vou mostrar como é que você configura, né? E para configurar você precisa de uma placa de vídeo emprestada aí para o computador para poder habilitar as coisas, mas depois de habilitado ela funciona sem a placa de vídeo, ó. Dei um ESC. Estou entrando aqui na BIOS e aqui eu posso mexer na BIOS, aqui ó, Serial Port Console Redirection, é a função que eu vou mostrar no próximo vídeo para vocês. E aqui deixa eu dar um ESC aqui, vou salvar sem sair, e ele já entrou aqui ó, no boot do Proximox, aqui é o Grub do Proximox, eu vou entrar aqui, ele vai dar o boot no Linux do Proximox, e aí depois que ele terminar, dar o boot aqui, eu posso logar no meu Linux aqui e fazer uma manutenção no meu Proximox se for necessário. Evidentemente que o grosso do meu uso desse Proximox é pela interface web, né? Mas se eu precisar vir aqui para instalar algum pacote ou resolver algum problema, eu consigo fazer o diagnóstico se eu não tiver o acesso remoto funcionando pela serial, tá? E essa serial, ela pode estar conectada em outro Linux, no Raspberry Pi, em outro lugar, para que eu remotamente consiga acessar. Eu também vou fazer um vídeo mostrando isso. Então aqui vou dar um ls PCI, vou dar um grep VGA
e a gente vai ver que eu estou com a placa de vídeo da NVIDIA por enquanto instalada nesse micro, mas no próximo vídeo eu vou te mostrar como é que configura isso tudo e também como é que você faz ele funcionar sem a placa de vídeo. Beleza?